Se eu te dissesse que um dos animais mais injustiçados do planeta é, na verdade, um herói silencioso que salva bilhões de reais em lavouras e ainda garante o chocolate, a tequila e várias frutas que você ama, você acreditaria? E se eu te contasse que esse herói é justamente o bicho que a maioria das pessoas tem medo, o morcego? A verdade é que, por trás das asas, dos voos noturnos e da fama de assustador, os morcegos são peças-chave para o equilíbrio de diversos ecossistemas. Só que quase ninguém fala disso. E pior, o medo e a desinformação estão empurrando essas espécies para o declínio, sem que a gente perceba o tamanho do prejuízo que isso pode causar para a natureza, para a agricultura e até para o nosso bolso. Hoje, você vai entender por que, sem morcegos, nossa alimentação ficaria mais cara, as florestas seriam menos diversas, as pragas agrícolas explodiriam e vários ecossistemas entrariam em colapso em silêncio. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir o papel escondido dos morcegos em produtos que você provavelmente consome toda semana e como ações pequenas podem literalmente salvar espécies inteiras. Antes de falar de polinização e controle de pragas, tem uma coisa que você precisa entender. O morcego não é um pássaro, não é um rato com asa, e muito menos um vilão de filme de terror. O morcego é um mamífero altamente especializado, com uma função ecológica tão sofisticada que muitos cientistas o consideram um dos melhores termômetros da saúde de um ambiente. Imagina um mundo em que praticamente todos os insetos voam livremente à noite, sem predador eficiente. Agora imagina um mundo onde diversas flores que abrem apenas à noite nunca recebem a visita de um polinizador. Esse é exatamente o tipo de cenário que começa a surgir quando colônias de morcegos desaparecem. E é isso que está, aos poucos, acontecendo em vários lugares do planeta. Então, vamos por partes. Primeiro, por que os morcegos são tão importantes na polinização? Algo que muita gente acha que é trabalho exclusivo de abelhas e borboletas. E depois, como eles atuam como um exército invisível controlando pragas em plantações e cidades, sem cobrar nada por esse serviço. Se você ainda está comigo, se prepara, porque a função ecológica dos morcegos é muito mais impressionante do que parece à primeira vista. Vamos começar pela polinização. Quando falamos em polinizadores, a maioria das pessoas pensa imediatamente em abelhas. E sim, as abelhas são fundamentais. Mas existe um turno da noite, um verdadeiro segundo turno da polinização, que acontece quando a maioria dos outros animais já está em descanso. É nesse momento que os morcegos entram em cena. Algumas plantas evoluíram ao longo de milhões de anos para depender especificamente de morcegos. Elas abriram mão de flores coloridas e perfumadas durante o dia para produzir flores mais claras, muitas vezes grandes, resistentes, com muito néctar, que se abrem ao anoitecer. Essas flores não estão tentando atrair abelhas ou borboletas. Estão chamando morcegos. Um exemplo clássico está no gênero agave, usado para produzir tequila e mezcal. Em muitas regiões, a polinização principal desses agaves é feita por morcegos nectarívoros, que se alimentam do néctar noturno e, em troca, carregam pólen de flor em flor. Ou seja, sem esses morcegos, a própria reprodução natural de várias espécies de agave ficaria ameaçada. Outro exemplo são diversas espécies de cactos colunares, muito comuns em ambientes áridos e semiáridos, que florescem à noite para serem visitados por morcegos. Esses cactos fornecem frutas e abrigo para inúmeros outros animais. Então, quando um morcego poliniza um cacto, ele não está só ajudando a planta, ele está sustentando toda uma rede de vida que depende dela. E não para por aí. Várias árvores tropicais com flores que abrem de noite, especialmente em florestas da América Latina, África e Ásia, também contam com morcegos como polinizadores. Esses morcegos batem as asas perto das flores, mergulham com o focinho ou a língua longa e pegajosa no néctar e saem recobertos de pólen. É como se fossem abelhas gigantes do turno noturno. Agora, aqui entra uma curiosidade importante. A polinização feita por morcegos tende a conectar grandes distâncias. Enquanto muitas abelhas têm alcance mais limitado, morcegos podem voar quilômetros em uma única noite. Isso aumenta a mistura genética entre populações de plantas, tornando-as mais resistentes a doenças e mudanças ambientais. Se você ainda está comigo, presta atenção nisso. Quando uma espécie vegetal depende demais de um único tipo de polinizador, qualquer declínio desse polinizador pode colocar toda a planta em risco. E existem, sim, plantas que são fortemente dependentes de morcegos. Então,
O que será que acontece quando a população de morcegos começa a cair por causa de desmatamento, envenenamento ou caça? Antes de responder isso, vamos abrir outro lado da história. Os morcegos não cuidam apenas de flores. Eles também são grandes responsáveis por manter o número de insetos sob controle. E é aí que a agricultura entra de vez na conversa. Enquanto alguns morcegos vivem de néctar e frutas, muitos outros são insetívoros, ou seja, se alimentam basicamente de insetos. E não estamos falando de 1 ou 2 pernilongos por noite. Estamos falando de centenas, às vezes milhares de insetos consumidos por indivíduo em poucas horas. Agora, junta isso em uma colônia com milhares, às vezes milhões de morcegos. Você tem uma máquina natural de controle biológico em escala gigantesca. Milhões de insetos noturnos, incluindo mariposas, besouros e outros insetos que atacam lavouras. São capturados antes de terem a chance de colocar ovos ou destruir plantações. Estudos em vários países mostraram que morcegos economizam bilhões de dólares por ano para a agricultura em redução de danos por pragas e menor necessidade de pesticidas. Em plantações de algodão, milho e arroz, por exemplo, os morcegos ajudam a assegurar a população de pragas como mariposas, cujas larvas atacam as folhas e os frutos. Pensa na lógica. Um agricultor, sem perceber, pode estar contando com os morcegos para economizar em veneno. Quando a população de morcegos cai em uma região, muitas vezes o produtor nem fica sabendo a causa, mas sente o efeito: aumento de pragas, mais aplicação de pesticidas, custos de produção mais altos e, às vezes, perda de produtividade. Se você ainda está comigo, nota o contraste. De um lado, um animal visto como sujo e perigoso. Do outro, um aliado extremamente eficiente e gratuito para controlar pragas e preservar colheitas. Agora, imagina combinar isso com o papel deles na polinização e na dispersão de sementes. Dá para perceber por que ecólogos defendem tanto a proteção dos morcegos. Mas voltando ao controle de pragas, os morcegos insetívoros têm uma ferramenta que os torna quase imbatíveis na caça noturna: a ecolocalização. Eles emitem sons em alta frequência que nós não escutamos e usam o eco desses sons para enxergar pelo ouvido. Isso permite que detectem até insetos pequenos em pleno voo no escuro total. Isso significa que eles podem caçar onde inseticidas nem sempre alcançam. Em áreas de floresta próximas às lavouras, em plantações orgânicas, em regiões montanhosas ou cheias de obstáculos, e melhor, eles focam em insetos reais, não em qualquer organismo que esteja presente, como acontece com o veneno, que muitas vezes mata também insetos benéficos. Uma curiosidade impressionante é que pesquisadores já encontraram restos de pragas agrícolas específicas no estômago ou nas fezes de morcegos, comprovando esse serviço. E esses morcegos não estão pensando em ajudar a agricultura. Eles só estão comendo o que é abundante. Acontece que muitas das pragas que criamos com monoculturas fazem parte desse cardápio. Mas aqui vem uma reviravolta importante. Se os morcegos ajudam tanto, por que eles são tão perseguidos? Por que as populações deles estão diminuindo em várias partes do mundo? Parte da resposta está no medo. Medo da raiva, medo de doenças, medo de associações culturais com o mal. E claro, existem riscos sanitários envolvidos em qualquer interação errada com animais silvestres. Só que o pânico muitas vezes ignora o contexto. A maioria esmagadora das espécies de morcegos não transmite doenças diretamente para as pessoas e evita contato com humanos. Outra parte está na destruição de habitat. Muitas espécies dependem de cavernas específicas, florestas antigas, árvores ocas ou estruturas estáveis para se abrigar. Quando florestas são desmatadas, cavernas são exploradas ou destruídas, ou cidades são planejadas sem considerar a fauna local, muitas populações de morcegos simplesmente perdem a casa. Sem lugar seguro para dormir e se reproduzir, colônias inteiras entram em declínio. E isso se traduz em algo que poucas pessoas percebem: menos polinização, menos controle de pragas, menos dispersão de sementes, e a médio e longo prazo, ambientes menos saudáveis e menos produtivos. Se você ainda está comigo, guarda essa ideia. Quando a gente perde morcegos, não está perdendo só animais. Está perdendo serviços ecológicos que custariam muito caro, ou às vezes seriam impossíveis de substituir artificialmente. Agora vamos voltar à polinização e aprofundar um pouco mais. Nem todo morcego come insetos. Alguns são nectarívoros, outros frugívoros. E é justamente nesses grupos que o papel na polinização
e na dispersão de sementes explode de importância. Os morcegos nectarívoros, como o próprio nome sugere, se alimentam do néctar das flores. Enquanto fazem isso, eles encostam o focinho, a cabeça e, às vezes, o corpo inteiro nas estruturas florais, grudando pólen nos pelos. Na próxima flor, parte desse pólen é transferido, fertilizando a planta. Para você ter uma noção da escala, existem regiões onde grande parte da polinização noturna de certas árvores é feita quase exclusivamente por morcegos. Sem eles, essas plantas até podem fazer alguma reprodução pela ação do vento ou por outros animais, mas em volume muito menor e com menos diversidade genética. Agora, pensa no efeito em cascata. Se uma planta importante para o ecossistema perde eficiência reprodutiva, as populações dela diminuem ao longo das décadas. Menos árvores, menos frutos, menos abrigo, menos alimento para outros animais. Ou seja, uma queda nos morcegos hoje pode se transformar em uma floresta mais pobre e menos resiliente amanhã. Já os morcegos frugívoros entram em ação depois da polinização. São eles que comem os frutos e saem voando, espalhando sementes em áreas abertas, clareiras de floresta, margens de rios e até em terrenos degradados. Muitas sementes que passam pelo sistema digestivo de morcegos germinam melhor, porque a polpa foi removida e a casca sofreu algum tipo de abrasão que facilita a entrada de água. Isso transforma certas espécies de morcegos em agentes de regeneração florestal. Em áreas desmatadas, é comum que as primeiras plantas a surgirem sejam justamente frutos de sementes espalhadas por aves e morcegos. Em alguns casos, esses animais são mais importantes para a regeneração do que o próprio plantio humano. Se você ainda está comigo, percebe que existe um ciclo completo. Morcegos polinizam, morcegos dispersam sementes, morcegos controlam pragas. Eles estão ligados à fase reprodutiva, à fase de expansão e à fase de proteção de plantas. É como se fossem funcionários multitarefa de um grande condomínio ecológico que sustenta inúmeras outras formas de vida. Mas tem mais uma camada nessa história, especialmente relevante para a agricultura e para alguns produtos que fazem parte da nossa cultura. Vamos falar de economia, de comida e de bebidas famosas? Quando se fala em serviços ecossistêmicos dos morcegos, vários estudos já colocaram valores financeiros aproximados no que eles fazem. É claro que é difícil transformar polinização ou controle de pragas em dinheiro, mas existe um consenso. O que esses animais fornecem de graça custaria bilhões se fosse feito artificialmente. Um exemplo interessante é a relação entre morcegos e a produção de certos frutos tropicais, como algumas espécies de banana selvagem, manga, jaca e outras plantas que, mesmo que não dependam exclusivamente de morcegos, se beneficiam deles como polinizadores ou dispersores de semente. Em regiões onde esses morcegos foram drasticamente reduzidos, observa-se menos diversidade de plantas e menor produtividade natural. No caso das culturas que dependem de flores noturnas, como mencionamos com o agave, a coisa é ainda mais direta. Sem morcegos, a polinização seria menos eficiente. A produção de sementes diminuiria e a reposição natural da planta ficaria comprometida. Em outras palavras, a longo prazo, a própria base biológica de uma cultura econômica poderia ficar mais frágil. Agora, sobre controle de pragas. Vários trabalhos econômicos estimam que os morcegos salvam bilhões por ano em danos evitados nas lavouras, especialmente nos Estados Unidos, México e outras regiões agrícolas importantes. Esses valores consideram o quanto os agricultores deixariam de perder em produção e quanto teriam que gastar a mais com pesticidas se os morcegos desaparecessem. Se você ainda está comigo, pensa no paradoxo. Enquanto parte da sociedade demoniza os morcegos com base em mitos, outra parte da economia se beneficia silenciosamente deles todos os dias, muitas vezes sem saber. É como se você tivesse um seguro gratuito funcionando em segundo plano e, em vez de proteger esse seguro, decidisse destruí-lo por medo ou ignorância. Aqui entra mais uma reviravolta. Qual é o custo de perder os morcegos? E será que a gente conseguiria substituir o que eles fazem com tecnologia? Quando falamos de controle de pragas, a alternativa óbvia para muitos é usar mais inseticida. Só que isso abre uma caixa de problemas: resistência de pragas aos produtos químicos, contaminação de água e solo, morte de insetos benéficos como abelhas, impacto na saúde humana, perda de biodiversidade e aumento de custo para o produtor. Em termos de polinização, colocar pessoas ou máquinas para polinizar manualmente plantas em grande escala
é caríssimo e, em muitos casos, inviável. Basta olhar o que acontece em regiões onde polinizadores foram severamente reduzidos e agricultores precisam contratar mão de obra só para fazer polinização manual em pomares. Isso é caro, demorado e não substitui completamente a eficiência de um polinizador natural. Além disso, tem coisas que a tecnologia simplesmente não imita bem. A capacidade de um morcego voar longas distâncias, identificar flores à noite, seguir rotas complexas, atravessar florestas densas, entrar em cavernas, sair, circular sobre plantações e voltar para o abrigo é resultado de milhões de anos de evolução. Copiar isso com drones, por exemplo, é tecnologicamente possível em pequena escala, mas economicamente absurdo em escala global. Se você ainda está comigo, já deve ter percebido a mensagem central. Proteger morcegos não é só uma bandeira de quem gosta de animais. É uma questão prática, ecológica e econômica. Mas então, o que está impedindo uma grande virada na percepção pública sobre eles? Um dos principais obstáculos são os mitos. Mitos de que todos os morcegos chupam sangue, quando, na verdade, as espécies hematófagas são poucas e altamente especializadas. Mitos de que qualquer morcego é um perigo imediato para humanos, quando a esmagadora maioria evita contato com pessoas e está mais interessada em insetos, frutos ou néctar do que em qualquer outra coisa. É claro que existem riscos reais ligados ao contato direto e responsável com animais silvestres, principalmente em situações de manejo inadequado ou consumo de animais. Mas usar isso como justificativa para matar morcegos, destruir colônias e demonizar a espécie inteira é ignorar completamente o equilíbrio da natureza. Agora, se você aguentou até aqui, vem a parte mais surpreendente. O quanto pequenas ações locais podem ter efeitos gigantescos na proteção desses animais e, por consequência, no equilíbrio ecológico de grandes áreas. Uma ação simples é preservar e restaurar habitats, plantar árvores nativas, manter fragmentos de floresta, preservar cavernas e evitar o fechamento e destruição de locais onde colônias de morcegos vivem. Diretamente a manter as populações saudáveis. Outra ação é reduzir o uso de pesticidas desnecessários e incentivar práticas agrícolas integradas, que considerem o papel de predadores naturais, como morcegos e aves insetívoras, no controle de pragas. Quando um agricultor instala abrigos para morcegos perto de plantações, por exemplo, ele pode estar atraindo um aliado poderoso contra insetos daninhos. Também é crucial investir em educação ambiental. Quanto mais as pessoas souberem que morcegos polinizam plantas importantes, controlam pragas que afetam a agricultura e ajudam na regeneração de florestas, o futuro de muitos ecossistemas e de parte da nossa própria segurança alimentar pode depender de um animal que a maioria das pessoas só conhece por lendas, filmes de terror e notícias sensacionalistas. Os morcegos, esses mamíferos voadores discretos, sustentam silenciosamente processos ecológicos e mantêm as florestas em pé, os campos produtivos e os preços dos alimentos mais estáveis. Sem eles, teremos mais pragas, mais veneno, menos polinização, menos florestas regeneradas e ecossistemas mais frágeis perante as mudanças climáticas. Com eles, ganhamos um exército noturno trabalhando de graça, 365 noites por ano, em troca de algo simples: espaço para viver, flores para visitar, insetos para caçar e ausência de perseguição irracional. Então, quando alguém falar em morcegos como se fossem só bichos perigosos, você já sabe que essa é só a ponta de um iceberg de desinformação. Por trás das asas e dos voos silenciosos, existe um papel ecológico gigantesco na polinização, no controle de pragas e na manutenção da vida como a gente conhece. Se esse conteúdo fez você olhar para os morcegos com outros olhos, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda tem medo ou preconceito com esses animais. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu. O papel deles na tequila, na regeneração das florestas ou no controle de pragas agrícolas. E, se quiser apoiar conteúdos que mostrem o lado invisível da natureza, se inscreve, deixa o like e fica por aqui, porque ainda tem muito herói ecológico escondido para a gente revelar juntos.